compra do material escolar não é a única preocupação dos pais antes do retorno dos filhos à aula. A contratação do transporte escolar também precisa de atenção especial. Nós procuramos saber quais são os cuidados que devem ser tomados antes de fazer essa escolha. Grávida da pequena Valentina, a empresária Elisaltina Borges teve que abrir mão de levar a Isabela, de 10 anos, para a escola. A saída foi escolher um transporte escolar. A partir do momento que a barriga começou a crescer, eu não tinha como dirigir, né? Então eu fui buscando orientação, pedi à escola, né? Porque hoje em dia, para a gente colocar os filhos da gente no transporte, a gente tem que pesquisar antes, né? Ele veio me buscar aqui na porta, eu sou a primeira a ser pega, aí depois a gente vai buscar alguns colegas, aí ele me deixa na escola. Aí, 11h40, ele tá lá na minha escola, me esperando na porta. Aí ele me traz até aqui, aí eu chego, a minha mãe tá me esperando bem aqui na porta. Segundo o Detran, existem hoje 2.348 carros aptos a fazer o transporte escolar. Mas para fazer a escolha certa, é necessário ter atenção. O gerente operacional do Detran explica que o órgão fiscaliza anualmente todos os carros e alerta para o que deve ser visto na hora de contratar o serviço. Visualmente o veículo obrigatoriamente tem que ter placa vermelha, que é a placa de aluguel, ele tem que estar portando aquela faixa amarela que identifica que é de transporte escolar, ele tem um registro, o número do registro no Detran, além do selo de conformidade que está colocado no para-brisa e demonstra que ele já passou por uma inspeção através de uma empresa devidamente homologada pelo Denatran. Além das obrigações legais, o gerente explica que os pais também podem contribuir com a fiscalização. Os pais, ao escolher o transporte para os seus filhos, devem fazer essas exigências e podem ainda, através do site do Detran, no credenciado de transporte escolar, ele digita o número da placa do veículo e a partir dali ele pode saber se o veículo está devidamente regularizado, se está registrado no Detran. Letícia e Gilmar fazem transporte escolar de crianças de até 12 anos. Para as crianças, eles são a tia Letícia e o tio Gil. No ramo há 2 anos e com clientes fiéis, eles afirmam que trabalhar com os pequenos exige o dobro da atenção. Criança, ela é difícil ficar sentada, cinto eles querem tirar. Então a gente sempre, quando os pais contratam o nosso serviço, a gente pede principalmente para eles a compreensão de tentar fazer a criança entender que ela precisa ficar sentada, com cinto, ela tem que obedecer regras dentro do transporte para não se machucar e para não prejudicar o trabalho, né? Apesar de tanta responsabilidade, trabalhar com crianças é também um privilégio para o casal. E em época de férias, a saudade aperta. Saudade. Dá saudade. Eu já tô com saudade dos meus pequenos. Desde dezembro, quando eles se despedem, que dão um cartãozinho, dão um chocolate, a gente já fica com o coração apertadinho. A fase discursiva do vestibular da UFES começa no próximo domingo com a tão temida prova de redação. E para dar dicas de como produzir bons textos, eu converso agora com o professor Lúcio Manga. Boa noite, professor. Boa noite. Essa é a parte mais complicada do vestibular da UFES, a questão da redação. Aqui é muito diferente dos outros estados? É bem diferente. É complicado porque a prova da UFES ela não é uma prova que segue uma linha como a do Enem, por exemplo, que cobra uma dissertação argumentativa, um texto só para o candidato escrever. Então, por exemplo, só no Espírito Santo, na Unicamp e na Federal do Paraná que você tem esse modelo de prova, que é uma prova de gêneros. Com um agravante que a Federal do Espírito Santo ela não indica para o candidato quais são os gêneros que poderão aparecer na prova da UFES. Por que isso dificulta? Porque, por exemplo, como você perguntou, quem vem de fora acaba tendo uma dificuldade, porque vai pegar o manual do candidato e não está especificado lá quais são os gêneros que ele precisa saber para fazer a prova. Quer dizer, pode ser uma carta, pode ser um e-mail? Pode ser um editorial, pode ser um artigo de opinião, já caiu para fazer um diálogo, já caiu para fazer uma carta de reclamação ao PROCON. Então, há determinados textos que têm estruturas que são fixas. E se o aluno ele não estudou esse tipo de estrutura, como que ele vai conseguir desenvolver bem esse gênero? Então, isso, no meu parecer, assim, dificulta bastante o aluno, principalmente se ele não estudou no Espírito Santo e não se preparou para esse modelo de prova de gênero de texto.
Quais são os assuntos que o senhor acredita que possam cair esse ano? Então, a prova da UFES, elas tem uma tradição de ser uma boa prova, apesar da falha, no meu ponto de vista, do manual não conter as informações, ela trabalha sempre com temas que são atuais. Então, ano passado, nós tivemos o marco que foram as manifestações, né? A partir disso, muito se discutiu as questões sociais ligadas à educação, à saúde, aí gerou-se a polêmica dos mais médicos, que também foi, né, bastante presente na mídia. Então, nesse sentido, o candidato ele pode ficar tranquilo porque os temas que vão aparecer são temas atuais. Agora, a minha preocupação maior é a prova. A prova da UFES ela tem 3 questões. Com 3 horas. 3 horas para fazer. Dá né? tempo? Eu acho muito apertado para o aluno. Acaba sendo uma prova para quem consegue fazer mais rápido. Então, eu acredito que isso não dá qualidade aos textos. Mas ele tem 3 horas, então 1 hora para cada questão. Na prova da UFES você tira 0 se você fugir ao tema, ok? Se você não usar a coletânea para fundamentar a argumentação que você vai fazer e se você não fizer o gênero solicitado. Então, repare que é um dificultador muito grande para o candidato, né? Agora, quais são as dicas para escrever um bom texto, professor? A dica é sempre a gente estar lendo, né? A leitura é muito importante porque a leitura vai determinar o seu contato com a linguagem, né? Com as palavras e com as ideias para você poder argumentar, enfim. Ler bastante ajuda e tem que escrever também. Né? Eu sempre... É treinar mesmo, né? Exato. E é engraçado, porque a gente tem hoje um recurso de informação muito grande, os jovens usam muito comunicação de Facebook, estão sempre se comunicando, digitando. Eu sempre falo com eles, tenta exercitar argumentação maiores, explicações maiores quando estiver escrevendo, que é uma forma de exercitar a escrita. Né? Mas assim, a leitura e o treinamento escrito é muito importante. E quando a gente vai fazer um concurso, ter a preparação para poder fazer essa prova é muito importante. Calma, tranquilidade. Relaxar um pouco no sábado, né? Ir ao cinema, se puder fazer uma caminhada na praia, assim, para poder deixar a cabeça bem tranquila para o domingo. O senhor falou aí de quem se preparou, né? Tem estudantes aí que passam 1, 2 anos se preparando para o curso de medicina, por exemplo, tentando. Isso quer dizer que quem não estudou... Tem muita dificuldade, vai encontrar bastante dificuldade. É difícil passar, né? Com certeza. Inclusive, porque na prova discursiva não tem como você apostar aí no chute. Exato. E nós temos aqui na nossa universidade, nas federais, de uma forma geral, a política de cotas também, que coloca. Mas é importante que as pessoas saibam que mesmo o estudante que está dentro da política de cotas, ele também precisa ter um bom desempenho. Né? Porque é o aluno pensar que assim, tem... com a cota está mais fácil. Exatamente, né? Porque na verdade você separou ali 2 situações. Então, quer dizer, o aluno que é cotista, que está dentro da política de cotas, ele tem que ter uma nota boa também, para ele conseguir passar, né? Então ele precisa ter um conhecimento, né, importante das matérias, enfim. Professor, e na hora que o aluno chega e vê lá os 3 temas, qual que é a orientação de vocês? É começar pelo tema que ele tem mais conhecimento? Fica mais fácil dessa forma? Olha, a tática que eu uso com os meus alunos é a seguinte: a prova é obrigatória que você faça as 3 questões. Então, abre o caderno, pega a primeira questão e começa a fazer. Porque você tem 3 horas a partir do momento que ela falou pode fazer. Então, se você ficar folheando, escolhendo... só aí você perde pelo menos uns 10 minutos. Porque eu sou muito metódico assim com os meninos. Podem fazer diferença lá no final. Com certeza, né? E aí ele fez a primeira questão, passa a caneta, vai para a segunda questão, passa a caneta, porque não pode deixar lápis, né? Então isso é importante. Então, fazer na sequência. Faz a primeira, a segunda, até porque eu estava explicando para eles que às vezes você lê a última questão, nossa, não sei fazer essa questão. Aí, ou imagina que não saiba ali pelo gênero, enfim... E aí começa a ficar preocupado com aquela questão fazendo as outras. E eu acredito que isso atrapalha muito. Pode atrapalhar o raciocínio. Com certeza. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Obrigado. Desejar aí boa sorte para todos os candidatos da UFES. Para todos eles aí que estão estudando bastante. Obrigada, professor. Boa noite. Bom, e a seguir, as notícias do sul do estado. Em Cachoeiro, as entidades de proteção aos animais estão preocupadas com o alto índice de cães abandonados. Nós voltamos já.